está pronto para ouvir a tua palavra. Se é verdade, diga amém. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram nossas Bíblias aí de pé, no livro do profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar no seu altar falando das suas palavras para o nosso coração. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Amém? Amém. Antes que você se aceite, bata no seu peito e diga: eu não vou abrir mão do meu chamado. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, prometo ser breve e sucinto em minhas palavras, a qual o Senhor Jesus Cristo atrás para nossos corações. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jeremias é levantado como um profeta e com um chamado. Deus o escolhe para cumprir uma missão profética dentro do Reino do Sul. E o texto que acabamos de ler e de mencionar fala a respeito de uma das orações do profeta Jeremias, todo escolhido de Deus. Mas para entendermos essa oração, precisamos entender o que é a escolha de Deus. Deus, Ele vai escolher o ser humano com um chamado para Ele, com um propósito, com um ministério. Mas Deus, Ele escolhe diferente da forma em que os homens escolhem. Deus, Ele vai escolher de uma forma diferente. Os critérios de Deus são diferentes. A forma que Deus escolhe também é diferente. Primeiro, Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele não contempla como o homem contempla. E Deus também, Ele capacita a todos o quanto escolhe. Deus, Ele fortalece a todo o escolhido. A palavra de Deus, a carta enviada a Éfeso, 1:4 nos diz: e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que andemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Jesus veio e escolheu os seus discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13: e subiu ao monte e escolheu para si o que ele quis. Deus, Ele vai escolher. Deus, Ele vai chamar. Pregador, melhor extrair. Então vamos para Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27 e 28 diz: mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis para confundir e aniquilar
Dito isso, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 3 e 4, diz a respeito deste chamado: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o chamado universal, é o chamado no coletivo para a salvação, mas existe o segundo chamado, e este segundo chamado é um chamado individual, é um dom recebido de Deus para cumprirmos aquilo que Ele nos entrega em particular. Deus, Ele vai nos capacitar para operar este chamado, porque sem a sua capacitação, sem aquilo que Deus nos coloca mediante a graça, não conseguiríamos cumprir este chamado, não conseguiríamos ir adiante com este chamado a qual Deus nos entrega. Todo escolhido de Deus, todo escolhido do Senhor, ele tem um chamado. Existem 3 etapas do chamado. A primeira etapa é a aceitação. Todo chamado precisa aceitar. E o que é aceitar? É entender, é compreender o seu chamado. É uma decisão interior, é algo que olhamos e dizemos: eu aceito, eu compreendo aquilo que Deus me entregou. O segundo ponto, a segunda etapa do chamado é a abdicação. Apresente isso dentro do seu coração neste momento, porque todo chamado ele tem que abdicar de algo. E o que é abdicar? Abdicar é abrir mão, é deixar, é renunciar. Todo chamado ele deve abrir mão, todo chamado ele deve deixar. Pregador prova isso na Bíblia. Eliseu estava na 12ª parte dos bois, agora ali arando a terra, e Elias passou e lançou sobre ele o manto e ele o seguiu. Eliseu deixou os bois, Pedro deixou as redes, Paulo deixou o evangelista. Eu vou pegar para e Jesus deixou o céu. Pregador, está escrito em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, e mesmo sendo Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus, antes mesmo fez-se servo e veio em forma de homem. Jesus abriu mão dos céus por amor a mim e por amor a você. Mas existe a terceira etapa do chamado, e esta terceira etapa nós a conhecemos como obediência. Todo chamado ele deve obedecer à vontade daquele que o chamou. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus vai dizer em João 14,6, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que é isso, pregador? É que todo chamado ele deve entender, ele deve compreender, ele deve abrir mão e ele deve obedecer aquilo que lhe foi proposto. E o que isso tem a ver com o texto a qual nós lemos? Tem tudo. Porque Deus ele vai dentro de um pequeno vilarejo chamado Anatote, em busca de um jovem chamado Jeremias. O nome Jeremias significa o Senhor estabelece. E o que é Anatote? O significado é resposta de oração. Eu não sei você está em Anatote hoje, você chegou aqui com uma resposta, pedindo a Deus que falasse contigo, e Deus está dizendo: hoje é o dia dessa resposta, hoje é o dia da resposta.
duro, é um solo espinhoso. Israel vivia do arado, e para arar a terra de Anacote era difícil, deveria se fazer um trabalho profundo. O que isso tem para nos dizer? Lugares difíceis formam pessoas fortes. Lugares difíceis formam pessoas fortes. Ei, Anacote era um lugar difícil, era um lugar complicado para arar, mas foi ali que Jeremias ficou forte. Foi ali que Jeremias se fortaleceu. Não entendi nada. Eu não sei em qual Anacote você está. Eu não sei em qual Anacote se encontra a tua vida. Mas Deus manda dizer para quem tem mão para levantar: enquanto a palavra é ele, esse lugar não vai te matar. Esse lugar vai te fortalecer. O lugar é difícil, mas se tornava forte em Anacote. Várias pessoas na palavra de Deus enfrentaram lugares difíceis. Ei, João Batista cresceu e se fortaleceu no deserto. Ei, Moisés era um príncipe e foi para o deserto. Jesus, filho de Deus, mas também esteve no deserto. O segredo não é no lugar, o segredo é quem está com você no lugar. O segredo não é onde ela o segredo não é o lugar que você está. O segredo é quem está com você neste lugar. Deus vai em Anacote buscar a Jeremias, mas o ministério deste profeta se inicia com palavra. O ministério de Jeremias se iniciou com a palavra de Deus. Veio a ele e disse: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse dele, eu te consagrei, e já te dei as nações por profeta. A palavra formar significa dar estrutura. Estrutura é feita para sustentar. Deus está dizendo: ei, Jeremias, eu conheço a tua estrutura. Eu sei o quanto você suporta. Eu sei o quanto você aguenta. Eu sei o quanto você vai sustentar o ministério. Eu sei quanto você vai se manter de pé. Eu sei quanto tempo você vai durar. A Bíblia nos diz que Deus vai falar isso para Jeremias, mas o interessante é o que vem a seguir. Ele diz: eu te conheci. O que é isso? É o mistério de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Jeremias foi formado em Anacote, mas a palavra nos diz que Deus o conhece. O processo de formação, o processo de estrutura, ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas Deus conhece. Deus, ele sabe. Deus, ele consegue entender. Balança esse irmão do lado para ver se ele desperta. Balança ele, chacoalha mesmo, e diz para ele: Deus te conhece. Deus, ele sabe o lugar que tu vive em Anacote. Deus, ele sabe
a separação do chamado às vezes dói. Por quê? Porque Deus vai gritar e vai dizer e vai falar: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez o quê? Separou. Tudo aquilo que Deus vê qualidade, tudo aquilo que Deus escolhe, Ele separa. Lembra que José teve um sonho e disse: eu vi o meu feixe subir e os seus também, e todos eles se curvavam perante o meu. Eu vi estrelas, o sol e a lua, e todos eles se curvavam perante mim. Depois disso veio o que? Veio cisterna, veio Egito. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus escolhe, Ele separa. Tudo aquilo que Ele escolhe, Ele retira. Lembra de Abraão? Deus desceu lá em Ur e disse para Abraão: ei, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dessa terra, sai do meio da casa de teu pai. A gente me entendeu? Sai do meio, porque eu te escolhi. Tudo aquilo que Deus escolhe, tudo aquilo que Ele chama, Ele separa. Deus vai começar a te separar. Deus vai começar a te tirar do meio de pessoas, para te dizer que Ele é Deus, para te dizer que Ele te escolheu. Tudo aquilo que Deus escolhe, Ele separa, Ele retira. E Deus já vai dizer para Jeremias: eu te trouxe a Anatote, mas vai ter momento, pastor, Ele vai estar sozinho. Vai ter tempo que vai ter amigos para chorar contigo, vai ter tempo que vai ter uma pessoa para jejuar, mas vai ter tempo que não vai ter ninguém. Vai ter tempo que vai ser você, Deus, e o chamado. Mas é nesse momento que Deus se revela e diz: tudo aquilo que eu santifico e eu separo para provar que eu sou Deus. A Bíblia nos diz que Deus vai continuar a falar: Ele já te ordenei. A palavra ordenar é dar, é estabelecer. Deus está dizendo para Jeremias: eu já te estabeleci, eu já te coloquei. Talvez você está olhando e está dizendo: como é difícil ficar em Anatote, como é difícil ficar aqui. Eu tento plantar e vem coluna de espinhos para me ferir. Eu tento cavar e o chão é duro, não produz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus já estabeleceu o teu chamado. Deus já estabeleceu o teu ministério. Não esqueça disso. A palavra veio para Jeremias no versículo 9 do primeiro capítulo, dizendo: e estendeu o Senhor a sua mão. O que é isso, pregador? É porque tudo aquilo que Deus chama, tudo aquilo que Deus escolhe, Ele põe a mão sobre. Não na Bíblia fala, não na Bíblia fala de poder, não na Bíblia fala de cuidado. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você está no meu cuidado. Você está na minha. Teve gente que pegou e vou continuar. Você está no cuidado de Deus. Você está na mão do
olhos, enterra dentro do templo, dentro do tabernáculo, e coloca ali um cajado, porque amanhã eu vou mostrar quem eu escolhi. Cristo disse: se o trigo cai na terra e não morre, fica só, mas se morrer, gera muito fruto. Cadê os frutos de Jesus? Deixa eu ensinar. Cadê os frutos de Jesus? Jeremias, eu sou com você. Eu já certifiquei o teu chamado. Senhor, eu entendi. A mão do Senhor está sobre mim. Tudo está cooperando para que eu cumpra o teu chamado. A palavra vem a Jeremias capítulo 1, versículo 17, dizendo: levanta-te e cinge os teus lomos. Levanta-te e cinge os teus lomos. O que é isso, pregador? Deus estava dizendo para Jeremias: coloca-te de pé, fica de pé, posiciona e também te prepara, porque vou te usar para derrubar e para demolir, mas também para construir e para plantar. Deus está mandando eu te dizer nesta noite: te prepara e se põe de pé, te prepara e se põe de pé, porque eu não vou usar outro, a rodaria não tem cheia. Deus não vai usar outro vaso, é você. É você que Deus vai usar. A Bíblia nos diz, ele vai dizer: Jeremias, não temas, não tenha medo, não tenha medo, Jeremias, porque pelejarão contra vós, mas eu te pus como cidade forte, como coluna de ferro. Não temas a peleja, não temas a luta, porque a presença de Deus será com você. A presença de Deus vai com você. Jeremias, a minha mão está no teu chamado, a minha mão está contigo, a minha palavra foi entregue a você. Eu já disse para você se preparar, a minha presença vai contigo, mas tem mais. Todo chamado deve passar pelo processo. Todo chamado, ele tem que passar pelo processo. E que processo é esse, pregador? É o processo de Jeremias 18, a qual Deus vai de encontro a Jeremias. E Jeremias relata ao lindo sobre os processos do chamado. A Bíblia nos diz que Deus vai lá e vai falar com Jeremias, dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e ele estava trabalhando no meio das rodas, e o vaso que ele fazia se quebrou, e o oleiro, conforme lhe pareceu aos seus olhos, fez dele outro vaso. Interessante o primeiro processo de todo chamado é descer. O primeiro processo de todo chamado é descer.
quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todo chamado, ele deve escutar, ele deve compreender as palavras do Senhor. Mas o interessante é o terceiro processo. Fale para o teu irmão, cutuca ele e diz para ele o seguinte: trabalho em silêncio. Todo chamado, ele passa por este processo. E talvez, eu vou dizer isso, talvez é um dos processos mais difíceis. Por quê? Porque é o tempo que o oleiro não está falando. É o tempo que o oleiro está em silêncio. Senhor, eu desci. Senhor, eu estou aqui aonde o Senhor mandou. Eu já me humilhei. Eu já pedi. Eu já clamei. Mas o oleiro não fala. O oleiro trabalha. O oleiro não diz. O oleiro faz. O oleiro não precisa falar contigo para fazer. O oleiro faz sem falar. Prova isso, pastor. João, capítulo de número 13, versículo 7. E disse Jesus: o que eu faço, tu não saberás agora, mas compreenderás depois. Deus está fazendo algo nessa igreja. E não precisa você ouvir a sua voz, mas saiba que Ele está fazendo. Saiba que Ele está realizando esse trabalho. E depois desse processo, o processo a qual o vaso ele vai decidir passar. Esse processo é opcional. Por quê? Porque é o vaso que ele escolhe. É o vaso que decide passar. É chamado de autossuficiência. Por quê? Porque assim como o vaso que ele fazia se quebrou em sua mão, a palavra diz que ele se quebra. Então quem quebrou ele não foi o oleiro, foi o vaso. Então quando o vaso se quebra, é a autossuficiência. Tem muita gente que diz: Deus me deu chamado, mas daqui para frente sou eu vou fazer desta forma. Não vai ser o oleiro pé, mas na olaria quem conduz o trabalho é ele. Na olaria quem faz é ele. Na olaria quem manda é o oleiro, não é o vaso. E deixa eu te contar, na roda ninguém é vaso. Todo mundo é argila molhada sendo formada. Tem muita gente na olaria dizendo: já sou vaso. E o oleiro moldando. E é por isso que se quebra. E Deus está dizendo: não, não é assim. Sou eu que te moldo. Sou eu que te formo. Nós decidimos tomar uma forma diferente da que o oleiro planejou. Nós se quebramos. Mas Deus está dizendo: ei, é a vontade dele que prevalece na nossa vida. A Bíblia nos diz que o quinto processo é conforme os seus olhos. O oleiro está formando o vaso e ele vai tornar a fazer conforme lhe pareceu bem fazer. Primeiro, temos que agora descer. Segundo, temos que também ouvir. Terceiro, temos que compreender que não é um trabalho no silêncio, que Deus ele está em silêncio, mas Ele está fazendo. Quarto é autossuficiência. Não vamos passar por este processo, mas o quinto temos que entender que sempre será conforme a vontade do
E dentro dessa última, Jeremias, ele vai falar 3 coisas que todo chamado de Deus, ele tem que compreender e entender. A primeira delas é, Jeremias vai dizer que ele foi rejeitado. Todo chamado de Deus vai passar por este processo de ser rejeitado. Mas, pregador, por que eu sou rejeitado? Porque você é a escolha de Deus. E a escolha de Deus é diferente da dos homens. A escolha de Deus é diferente daquilo que Ele quer. E Deus está dizendo, eu te chamei, mas não para agradar homem, não para agradar ser humano. Eu te chamei para agradar a mim. Eu te chamei porque eu tenho algo contigo. Tu és a minha escolha. Toda escolha tem que ter isso no seu coração, de que Deus o chamou e que Ele passará por rejeição. O segundo ponto é o desejo de parar. Quem nunca olhou e disse, já basta, já chega, eu estou cansado, eu quero entregar, eu quero largar, eu quero deixar o fardo, está muito pesado. O desejo de parar, ele vai alcançar a todos os escolhidos. A palavra de Deus nos diz, através do Filho de Deus, para a nossa vida, Jesus na cruz recusou esse desejo. Jesus estava na cruz, crucificado, e talvez ao lermos a história, diremos, esse homem curou, esse homem operou milagre. Não era para ele estar ali, não era para ele continuar nessa cruz, mas Jesus entendeu que o processo, que o chamado, que o escolhido, ele tem que cumprir aquilo a qual o homem, Deus, o designou. Deus, ele vai falar através de Jesus na cruz, porque Jesus vai dar agora os seus olhares, e isso é muito importante. Deus agora está no céu e Jesus está crucificado na cruz. Jesus vai olhar para sua mãe e vai dizer, mulher, eis aí o teu filho. Jesus vai olhar para o ladrão na cruz e vai dizer, ei, olha para cá, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ainda no processo dá tempo de salvar, ainda na dor dá tempo de resgatar. Jesus vai olhar para frente e vai dizer, tenho sede, mas também Jesus vai olhar para o céu e vai dizer, tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, o único olhar que Jesus não deu foi para trás. Jesus não olhou para trás. Jesus olhou para todos os ângulos, menos para trás. Por quê? Porque Lucas 9,62 nos diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode deixar a chamada. Deus está te dizendo, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode abrir mão do teu chamado, você não pode largar aquilo que eu te dei. O terceiro ponto que eu já encerro. A Bíblia nos diz que Jeremias vai falar, e toda vez que eu digo que eu vou parar, toda vez que eu digo que hoje eu não vou falar dele, hoje eu saí de casa e não vou profetizar, arde dentro de mim um fogo ardente que queima nos meus ossos, e eu não posso mais conter este fogo, esta chama. Quem acendeu foi Deus, dentro de cada pessoa que Ele escolheu. Olha para o seu irmão, diga
tem fogo aí? Fala com ele com voz de profeta, irmão. Diga para ele, tem fogo aí? Deus quem acendeu o fogo. Deus também acendeu a chama. Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, esta chama é a chama do nosso chamado e ela não pode ser apagada. Nós vamos para a palavra de Deus. Jesus nos escolheu. Jesus, ele nos chamou e ele nos amou. João 13:1 diz: e ele os amou até o fim. Ele nos amou até o fim. E o seu maravilhoso amor, ele foi que nos escolheu. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz para nós: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. De certo que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode te afastar de Jesus. Mas Jesus, ele também nos chamou, porque ele nos amou. Interessante é que quando ele nos chama, ele diz que seremos suas testemunhas. Atos 1:8, ele diz: ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Você vai ser agora uma testemunha. Mas o interessante é o que Pedro escreve, dizendo: olha, devemos seguir as suas pisadas. Todos que são chamados devem seguir a pisada do Mestre. Todos que são chamados devem seguir a pisada de Jesus. E a Bíblia nos diz que ele nos fez reis e sacerdotes, porque ele diz mais: vós sois geração eleita, povo santo, nação adquirida, para que cumprireis a vontade de Deus. Ei, a palavra nos diz isso. Só que deixa eu te contar isso aqui, através do chamado que Deus nos deu, através daquilo que Deus nos entregou. Ele sabia que seria muito difícil. Ele disse: Pai, eu preciso enviar um Consolador, eu preciso enviar um Espírito. Atos 1:8 diz: mas vós recebereis virtude do Espírito Santo. Ele te revestiu, foi para você cumprir o chamado. A palavra de Deus nos diz que o Espírito é fogo. A palavra do Senhor nos diz que uma das representações do Espírito é fogo. Eu já estou encerrando. A palavra nos diz isso. E Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 19, ele diz: não apagueis, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Ele é fogo que queima dentro do nosso coração. Então não poderemos apagar. Se coloque de pé nessa noite, eu já encerro. A palavra de Deus nos diz que o Espírito é fogo. A cantora já pode preparar o louvor. Ei, você que tem um chamado, você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido, saia do teu lugar e venha à frente. Porque talvez você pensou que seria o seu último culto, talvez você pensou que seria a sua última adoração. Você que pensa em parar, Deus te chama hoje. Saia do teu lugar e venha à frente. Só os que querem receber virtude de Deus, se coloque aqui à frente. Eu vou orar para a sua vida. Saia do teu lugar, saia do teu lugar. Deixa Deus
fogo. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos clamar e adorar ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos entregou o seu poder através do Espírito. E estavam todos orando e reunidos. E veio o fogo sobre o cenáculo. E foi ali que o Espírito Santo batizou.